Bem-vindas a mais um episódio de Santas dos Últimos Dias. Eu sou Bianca Beck. E eu sou Elisa Luxim. Hoje nós vamos estudar o primeiro e o segundo capítulo de Segundo Nefe e nós temos uma convidada muito especial, Amanda Gabitas. A Amanda nasceu e cresceu em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, com os pais e duas irmãs, sendo ela a filha do meio. Atualmente, Amanda mora em Idaho com o marido Steve e as duas filhas, Emma e Elise. Ela é formada em arquitetura e urbanismo, mas a sua profissão favorita é ficar em casa com suas meninas e ser dona de casa. Amanda serviu na missão São Paulo Sul e em diversos chamados. Atualmente, ela serve como professora dos valorosos de sua ala. Amanda, bem-vinda. A gente está muito feliz de te ter aqui conosco. Eu já ouvi falar de ti, a Elisa já me contou algumas histórias. Só coisa boa pra falar da Uma Amanda. coisa boa. E vocês duas serviram missão na mesma missão, é isso? Nós fomos companheiras do CTM. E, Mas, infelizmente, nunca fomos companheiras no campo missionário, mas ela foi a melhor companheira do CTM que eu já tive. Então tá, vamos começar aqui o nosso estudo. E Amanda, já que tu tá nos visitando, participando conosco, que tal tu começar contando aí alguma coisa que tu achou interessante da sessão de estudos dessa semana? beleza. Esses capítulos eu acho muito bons, muito poderosos. Mas acho que a gente sempre lê aquilo que é pra você primeiro, sabe? Aquilo que toca e é específico. E eu precisava desse tapa na cara. Eu adoro ouvir Lei falando, ensinando os filhos dele. Então, tô descendo a ladeira, tô morrendo e tem algumas coisas que a gente precisa conversar. E eu amo como ele é direto. É uma das primeiras coisas que me toca e que me faz pensar. Minhas filhas ainda são pequenas, então não tenho tanto problema em falar diretamente, mas é uma das coisas que eu acho que é um dos pontos para conversar, talvez, sobre ser direto, falar sobre o problema, fazer os filhos entenderem o que é o pecado e as consequências do pecado. Acho que essa é a palavra. Mas o que foi específico para mim foi o versículo 21 do capítulo 1 de Segundo Né, que ele fala: para que minha alma se regozije convosco e meu coração possa deixar esse mundo com alegria por vossa causa, para que eu não vá para a sepultura com pesar e dor. Levantai-vos do pó, meus filhos, e sede homens e determinados em um só pensamento e um só coração, unidos em todas as coisas, para não caíres em cativeiro. Essa escritura é perfeita, na minha opinião. E a parte de ser de homens. Eu sinto a mesma coisa, ser de mulheres. Acorda! Eu acho que eu tô numa fase que eu estou muito mole. Tem muitas coisas que eu sinto muito pesada pra mim. E eu justifico demais. Eu não sei se vocês têm isso de vez em quando. De vez em sempre. Tem gêmeos? Eu me sinto muito pequena falando com você, Lisa. Ah, que isso. Minha menina de 11 meses não dorme à noite. E semana passada ela tava acordando a cada 20 minutos. E tava numa viagem e a minha mais velha tava tendo muita birra porque ela tava muito cansada e coisa assim. E eu tava bem estressada, tantas coisas pra fazer. E aí eu me justifico. Acho que é tudo bem eu não só estudar alguns versículos, não ser muito cuidadosa no meu estudo das escrituras. Ou é tudo bem eu fazer isso, é tudo bem fazer aquilo. E eu acredito que é tudo bem, na verdade. Mas eu gosto dessa escritura que fala: ser de homens, ser de mulheres. Acorda, para com isso. Você lembra daquele pessoal, tipo, os pioneiros? Eles andando quilômetros sem sapato e não ficavam ofendidas falando nisso. Semana passada eu fui naquele Esse é o Lugar, em Utah, e tinha muitas estátuas lá contando histórias, mas teve uma que me tocou bastante, que era de uma. Eu queria lembrar o nome dela, mas eu não lembro. Mas é uma mulher negra que ela estava embarcando com todos os santos e para chegar em Utah e tal. Enquanto ela estava no barco com eles, pediram para que ela saísse do barco. No meio do caminho, falando: você é negra. Ela foi parada numa das paradas e falou: você não é bem-vinda aqui. Diz que ela pegou os filhos e ela continuou andando com eles até chegar a encontrar os santos novamente num lugar que era ok e chegar em Sião. E ela fala: eu comecei, falei, só vamos andar, nós vamos encontrar eles, nós precisamos chegar em Sião. E ela falou: enquanto eu tinha sapatos, eu andava com meus sapatos, até que eu não tinha mais sapatos, e foi com a sola dos meus pés. E quando eu não tinha mais a sola dos meus pés, eu fui arrastar, mas eu trouxe os meus filhos para Sião. E isso foi tão tocante para mim, e eu estou reclamando porque eu não tô dormindo à noite. Eu adoro o que Lei fala:
Hey, come on. Por favor, vamos lá. Seja mulher, levanta aí. Você pode fazer muito mais. Eu sei que eu posso. Então, foi um excelente lembrete. Minha nossa, Amanda, tu chegou chegando, me fazendo chorar já? Que é isso? Adorei esses teus pensamentos. Sério, uma das coisas que eu gostei muito que tu comentou foi sobre como o Lei era direto, né? E eu sinto muito isso com o Pai Celestial. É direto ao ponto, mas o Espírito faz com que toque direto no nosso coração e seja de uma forma delicada e mansa. E eu acho que essa é uma parte difícil, às vezes, na maternidade, pra mim, é conseguir ser direta, mas sem ser agressiva na minha forma não agressiva, mas Grossa. isso, grosseira, sabe? Uhum. Ser rude e tentar ser firme e gentil ao mesmo tempo, né? Como a gente fala, acho que tem esse termo, né? Uma parentalidade firme, gentil. E é difícil. E quando eu leio as palavras de Leí, eu não sei, né, como foi para os filhos dele estarem ouvindo essas palavras, mas eu fico me colocando no lugar deles, né? O pai deles, tão velho, à beira da morte. É basicamente ali o último desejo do pai Sim. dele, né? Uhum. Eu não sei, eu fico tocada de ler essas palavras e eu imagino para os filhos dele, né, que tinham todo o apego emocional e físico com o pai. Eu acho que deve ter sido uma experiência muito incrível e com certeza um exemplo a ser seguido, né? Eu até, enquanto eu li, eu fiquei pensando. O que é que eu diria para minha filha ou para minha família se eu soubesse que eu iria morrer? Eu tenho uma amiga, fotógrafa, que faleceu faz 2 anos agora, mas ela era setembro. Ela teve uma dor de cabeça, foi no médico e o médico falou: Olha, você tá com câncer terminal, você tem 30 dias para viver. E ela entrou no Facebook e ela escreveu uma mensagem para os familiares e amigos. E foi incrível a mensagem dela, o que ela escreveu e a perspectiva dela e as coisas que ela queria deixar como legado. E dito e feito, em menos deu 28 dias, ela faleceu. E Vocês lembram daquele discurso da conferência Abide the Day, da Sister Amy A. Wright? Você acabou de me lembrar isso. Ela suportar o dia em Cristo. E ela fala que ela um dia estava indo no médico e ela descobriu que ela tinha câncer. hum, E ela e o marido voltando para casa, dirigindo, falaram: E agora, o que que vai ser? Ela só pensava nos filhos dela. E então ela sentiu muita paz, porque ela pensou: Hey, eu não preciso correr e ensinar eles a fazer oração ou a serem obedientes ao Senhor, a colocar ele em primeiro lugar, ou coisas assim, porque eu já ensinei isso antes, então tá tudo bem. E apesar de eu não vou estar lá com eles quando eles precisarem, mas eles sabem onde contar, sabe? Então, eu acho interessante que, assim, o ser humano é muito movido a não sei, essas experiências mais extremas, assim, eu sinto que, tipo, enquanto a gente tá confortável e tá tudo indo bem, a gente tá tudo tranquilo, assim, sabe? Tu não pensa muito nessas coisas, né? Ao ler essa passagem, eu fiquei pensando sobre isso, assim. Eu não quero esperar pra estar morrendo pra começar a pensar sobre essas coisas e o legado que eu quero deixar pra minha filha, né? É exatamente isso que tu mencionou agora. Tipo, desde agora eu quero viver uma vida que um dia, quando eu estiver morrendo, assim como Lei, eu tenha ensinado os meus filhos a ter feito meu melhor e poder só deixar ali alguns. Claro, ele tava ali lembrando eles e quase que uma súplica, né? Nesse versículo ali que tu leu, assim, por favor, né? Façam isso. Esse versículo é interessante, né? Porque como ensina bem para pessoalmente, como a Amanda estava falando. Eu tenho filhos só homens. Homens ainda não, meninos, né? Ah, futuros homens. Então, quando eu li, eu senti bem pessoal, assim, minha responsabilidade de ensinar os meus filhos a serem homens. Me perguntei, o que é um homem de verdade, né? Ele fala, sedes homens e determinados em um só pensamento e um só coração, unidos em todas as coisas para não cair em cativeiro. E uma coisa que eu observei agora, não tinha pensado nisso quando eu estava estudando antes. Ele tá falando para os filhos dele em geral aqui, né? Depois ele fala para os filhos específico para cada um, mas aqui ele tá falando em geral e o desejo dele de eles serem em um só pensamento e um só coração, de eles serem unidos, né? E é muito triste que, infelizmente, esse desejo dele não se torna realidade, como a gente sabe da história do livro de Mórmon, mas era esse desejo de eles serem unidos, de eles estarem lá um pro outro, né? Se apoiarem, se ajudarem e terem o mesmo foco, e a gente lê através do capítulo que o foco que ele quer que seja é Jesus Cristo. Mas voltando ao
de ser de homens, eu fiquei pensando como que eu posso ensinar, o que que eu preciso ajudar os meus filhos a entenderem que é ser homem. E me lembrou que uma das grandes diferenças que a gente aprende é a questão do sacerdócio, de como os homens portam as chaves do sacerdócio. E como que eu posso ajudar meus filhos a se prepararem para um dia receberem essa autoridade de Deus, esse sacerdócio, para eles agirem de maneira correta, serem pessoas justas, serem homens fiéis para poderem merecer o sacerdócio. E aí eu me lembrei da proclamação ao mundo, né? Fala o seguinte: segundo o modelo divino, o pai deve presidir a família com amor e retidão, tendo a responsabilidade de atender às necessidades de seus familiares e de protegê-los. E aí a gente encontra os 3 P's, né, da responsabilidade de um homem, de um pai, que eu espero um dia os meus filhos sejam. Até brinco com a Amanda, que é bom que ela só tem filha menina, eu só tenho filho homem, aumenta nossas chances de virar comadre. Mas os 3 P's, né? Presidir, prover e proteger. Como eu posso incitar, como eu posso ajudar eles? Agora, desde pequenininho, meu filho tem 3 anos, né? Ainda não é um adulto, não é um homem, mas o que que eu posso ensinar agora ele, pequenininho, pra ele aprender que um dia ele vai ter essas responsabilidades? E eu não sei a resposta ainda. Lisa, você estava falando isso, me fez lembrar de, acho que a terceira NEF, 27, tô tentando encontrar aqui, que fala que deverei ser como eu sou. Então, que tipo de homens deverei ser? Um pouco difícil, tanto para os meninos quanto para nós. Quais são os atributos de Cristo? Então, nisso, ele é cheio de caridade, ele é paciente. Uma das coisas que eu tava pensando quando a Elisa tava falando ali agora, né, como ajudar eles a serem esse tipo de homem, a realidade é que tá no DNA deles. E eu acho que às vezes, porque a gente tá sempre falando e pensando, a gente tá num mundo decaído, né, e o nosso homem natural. Eu acho que às vezes a gente foca muito nas nossas tendências do homem natural e esquece que nós somos filhos de Deus, que literalmente essa é a nossa natureza, né? Nós podemos nos tornar como Deus. E eu acho que só o fato de estar pensando sobre isso, né? Como guiar eles e como ajudar eles e estar preocupada com isso e eu sinto que já vai fazer uma grande diferença. Mas eu sinto que é isso que os nossos filhos precisam. Pais que sabem quem eles são, sabem da natureza divina deles. Eu gostei muito do que a Bianca falou, porque nós sempre temos nos inspirar nas escrituras, né? Em grandes pais. E eles tiveram filhas que caíram. Mas o que que eles tinham que era especial? O que que eles fizeram? Eles eram constantes. Nós podemos ver como estaria. Ela tem seu momento de desespero, ela tem um momento de que ela não tem certeza das coisas. Que ela pensava que o marido dela era louco, mas parecia que ela estava com ele, ela estava apoiando. Vamos para Jerusalém, vamos lá. Vamos orar, vamos fazer sacrifício, ok? E nem sempre vai ser perfeito. Nós vamos conseguir fazer tudo, ser o exemplo perfeito de um seguidor de Cristo, mas nós colocamos o Senhor em primeiro lugar e confiarmos nele nesses momentos de que as coisas não vão tão bem, que não somos tão homens, tão mulheres. O Senhor usa a graça e a misericórdia dele e nos ajuda. Eu acho legal que tu mencionou, né, a graça de Deus. É uma coisa que eu vejo aqui constantemente nesse capítulo. É o foco de Leí. No primeiro versículo ele fala: narrou-lhe as grandiosas coisas que o Senhor fizera por eles ao tirá-los da terra de Jerusalém. Aí depois ele fala da misericórdia de Deus salvando-lhes a vida. E daí no 3 ele fala quão misericordioso o Senhor havia sido. E aí no 15 ele diz esse versículo que eu acho tão bonito. Ele fala: mas eis que o Senhor redimiu a minha alma do inferno. Eu contemplei a sua glória e estarei eternamente envolvido pelos braços de seu amor. Me fez pensar, né, que vida ele teve para poder dizer isso no final, mas o foco dele é sempre em Cristo, é sempre em Deus. E ele tá ali lembrando os filhos dele. Deus é grandioso, Deus é misericordioso. Se você focar nele, se você buscar ele, ele vai te ajudar e você pode sentir o seu amor, você pode contemplar a sua glória. E ele continua através dos próximos capítulos, constantemente prestando testemunho de Cristo, prestando a certeza dele, compartilhando a certeza que ele tem de que através de Cristo todas as coisas são possíveis, que é através de Cristo que nós somos redimidos. E aí ele compartilha as experiências que ele teve com Cristo. E me fez pensar bastante sobre isso, sobre a importância de prestar meu testemunho de Jesus Cristo constantemente para os meus filhos, né? Não é só no domingo de reunião de testemunho que eu vou lá na frente e dou meu testemunho, né, para todo mundo. Provavelmente naquele momento meu filho nem vai estar prestando atenção em mim. Mas é toda aquela coisa diária, né? E às vezes em situações
até nem tão grandiosas, não necessariamente no momento de estudo das escrituras, mas, sei lá, aquele exemplo clássico, né? Quando a criança perde alguma coisa, você. Vamos orar sobre isso, né? Ou se a criança faz uma coisa boa, né? Pensa, o que será que o Pai Celestial acha disso? Eu acho que ele se sente muito orgulhoso de você. Então, trazer ele no nosso dia a dia e quando a gente vê os nossos milagres, a mão dele na nossa vida, compartilhar também. Dizer, olha, hoje a mamãe estava muito triste e eu fiz uma oração e eu senti paz. Coisas simples, mas diariamente e constantemente, que é o que Lei estava fazendo. A gente tá falando sobre falar mais de Cristo no nosso lar. E teve um versículo que eu gostei muito no capítulo 1, que é quando Leí fala que ele tá profetizando de acordo com o Espírito, é versículo 6. Ele fala: Portanto, eu, Leí, profetizo de acordo com o Espírito que opera em mim, que ninguém virá a esta terra, a menos que seja trazido pela mão do Senhor. E daí no 7 ele continua: Portanto, esta terra é consagrada àqueles que ele trouxer. E se acontecer que o sirvam de acordo com os mandamentos que ele deu, será uma terra de liberdade para eles. E quando eu tava lendo isso, eu fiquei lembrando, né? A gente sabe que eles foram levados para a Terra da Promissão, ou estavam sendo levados para a Terra da Promissão, porque eles estavam guardando os mandamentos, né? O Senhor falou: vocês guardam os mandamentos e eu vou levar vocês até lá. Eu fiz um paralelo meio. Não sei se vai fazer muito sentido, mas vou tentar. Vamos ver se faz sentido para vocês ou não. Mas o Senhor nos deu o mandamento que a gente se casasse e que a gente tivesse uma família e tivesse filhos, né? E eu fiquei pensando aqui, enquanto eu tava lendo, a primeira coisa que veio na minha mente foi que a nossa casa. A nossa família é a nossa terra da promissão. E quando ele fala aqui sobre as coisas que iriam acontecer se eles guardassem os mandamentos, é a mesma coisa que eu sinto que pode acontecer no nosso lar, né? Portanto, esta terra, portanto, esta casa é consagrada àqueles que ele trouxer. E se acontecer que o sirvam de acordo com os mandamentos que ele deu, será uma casa, uma família, um lar de liberdade para eles, onde a gente pode adorar a Deus, onde a gente pode aprender sobre Deus. E eu acho que isso é especialmente importante nesse mundo que a gente está vivendo hoje, que a gente está tendo cada vez menos liberdade. Existe ainda a liberdade, ficando cada vez mais difícil de se falar de Jesus Cristo ou tem muita oposição, mas a nossa casa é o nosso lugar seguro, é onde a gente pode falar sobre Jesus Cristo e ensinar os nossos filhos, e ninguém pode querer se meter e dizer, não, aí dentro da tua casa, tu não pode ensinar sobre Jesus Cristo, né? E eu fiquei pensando sobre as pessoas que eu trago para minha casa, sobre quem que eu convido, né, para vir aqui em casa e as coisas que eu convido, as mídias que eu convido. Eu não sei se eu tô viajando, mas para mim fez sentido. Me fez ficar pensando sobre o meu lar, as influências que eu deixo vir para o meu lar e também lembrei daí, né, da dedicação do lar, da oração que a gente faz quando a gente se muda para o novo lar. Eu tava lendo sobre isso, fala que os membros da igreja podem dedicar a sua casa como um edifício sagrado, onde o Espírito Santo pode habitar e a família pode adorar, encontrar refúgio do mundo, crescer espiritualmente e se preparar para o relacionamento familiar eterno. E assim como eles estavam buscando, né, um lar para eles, uma terra da promissão que o Senhor falou que seria consagrada e um lugar sagrado, nosso lar é também. Enfim, faz sentido. Eu achei, fez muito sentido. Eu achei muito legal Eu quando amei. fala, a menos que seja trazido pela mão do Senhor, ninguém virá esta casa, no jeito que É, você leu. Me fez lembrar dos filhos, né? é verdade. Os filhos são trazidos ao nosso lar pela mão do Senhor. Seja eles da nossa barriga ou, no seu caso, na Bianca, com a adoção. É a mão de Deus que traz os nossos filhos. Foi a conexão que eu fiz depois do que você compartilhou. Eu gostei muito disso. E me fez pensar exatamente o que você falou. Quem que nós trazemos e a mídia, as nossas conversas em casa, o jeito que nós mesmo tratamos nossos filhos, o nosso cônjuge. Acho que tudo isso faz o nosso lar ser um lugar sagrado e uma terra prometida. Igual você estava falando, eu gostei muito que nós deveríamos ter esse capítulo na nossa mente como mães ou mulheres em geral, porque Leí, ele ensina sobre Jesus Cristo, ele ensina sobre o pecado, como ele é direto com isso, como ele chama cada um, e você tá fazendo isso, arruma isso, tá errado, para de perseguir seu irmão. E quando ele explica, olha, existe provação, e é para o seu crescimento. Deixa eu explicar o que que é isso. Deixa eu explicar por que que nós temos oposição. Eu gosto também que ele sempre usa analogias, ele sempre explica de uma forma simples. Eles já são homens grandes, mas ele quebra as coisas. Ele não acha que ele preparou uma lição da primária cheio de bichinhos e coisas fofinhas, e música, mas ele fez o máximo naquele momento final para que eles pudessem entender o que ele estava falando. Olha, isso é o mais importante.
E nós temos a oposição. Se nós queremos viver eternamente com a nossa família, nós precisamos ser testados. E esse é o propósito de estarmos aqui. Eu sinto dele tanto amor, porque ele quer dizer: eu só quero que vocês entendam isso. Porque eu não posso mostrar a visão que eu tive, que Neff teve. Vocês precisam. E depois que vocês verem isso, nós vamos poder andar juntos. É o único jeito. Não posso obrigar vocês a fazerem nada. E eu adoro isso, porque me faz sentir. No começo eu achava que ele era muito duro com os filhos dele, de verdade. Vocês são pecadores, né? É bonzinho. Mas quando você lê, e você entende, oh não, ele é um pai que ele ama tanto que na reta final ele só quer dizer, por favor, me escuta. Eu só quero que vocês entendam. Eu amo vocês, eu quero estar com vocês no final. Por favor, obedeçam. Ele ama tanto eles. E essa correção vem por causa do amor. Falando em correção, nos versículos ali 24 ao 28, é quando ele tá corrigindo o Lamãe Lemuel, né? Contra o que tu disse ali, né, Amanda? Contra a perseguição que eles estão tendo pra Nefe. Eu tava ouvindo no podcast no Follow Him, e é bem engraçado porque eles sugeriram trocar. Eles estavam falando pros homens em geral, e eles sugeriram trocar quando fala sobre vosso irmão por vossa esposa. Depois vocês podem ler, trocando por vossa esposa, mas eu acho que às vezes também pode ser pra mim, como se isso aqui fosse dito pra mim e eu estivesse trocando pelo profeta, sabe? Sabe aqueles momentos de rebelião que a gente acha que a gente sabe mais, que a gente não quer seguir o que o profeta tá dizendo, ou quando a gente recebe uma correção de Deus. E eu vou ler só aqui digamos, o primeiro versículo, depois vocês fazem a atividade pra si mesmos, mas assim, não vos rebeleis mais contra o profeta, cujas visões têm sido gloriosas e que tem guardado os mandamentos desde quando deixamos Jerusalém, e que foi um instrumento nas mãos de Deus ao trazer-nos para a terra da promissão. Porque se não fosse por ele, teríamos perecido de fome no deserto. Não obstante, tentaste tirar-lhes a vida. Sim, ele padeceu muito por vossa causa. Mas está falando assim, dá ouvidos a essa pessoa que está te chamando a atenção, porque tem uma razão que essa pessoa está te chamando a atenção. E às vezes não é o profeta, mas talvez um líder pode chamar a nossa atenção. Ou às vezes o nosso próprio marido pode dizer: ah, ó, Elisa, falou daquele jeito ali com os nossos filhos, eu não gostei. Geralmente é isso que meu marido fala, porque eu tendo a ser mais, mais durona, né? Ele fala: acho que foi demais ali, né? E às vezes eu quero ficar meio ofendida, quero dizer, como assim? Quem é tu? Mas de aceitar a correção e de aceitar que essa pessoa quer o meu bem, e quer o bem da minha família. E ele continua falando isso nos próximos versículos também. Ali no 26 ele diz: E por ele ter-vos falado claramente, haveis murmurado. Dizeis que ele foi severo. Dizeis que se enfureceu convosco. Então, às vezes a gente acha: ah, você foi muito rude comigo. Você tá sendo muito direto. Tá me corrigindo. Não, não gostei. Mas a gente precisa de correção. A gente precisa ser corrigido pra gente poder aprender, pra gente poder crescer. É importante aceitar correção. Correção não é algo ruim. Não quer dizer que você é uma pessoa ruim, mas quer dizer que você precisa melhorar. Assim como eu preciso melhorar, como seu pai precisa melhorar, todos nós precisamos. E a gente não vai melhorar se ninguém corrigir a gente. Se ninguém mostrar pra gente onde que a gente tá fazendo errado. Então, eu achei muito, muito interessante a maneira como Leí corrige os filhos dele. Eu gostei muito disso, me lembrou de uma situação recente que eu tive com a minha filha, porque eu já falei, né? Ela tem 10 anos, vai fazer 11, mas faz só 2 anos que a gente tá se conhecendo, né? E faz 1 ano e meio desde que ela veio morar com a gente. Então tem muitas coisas, assim, ainda pra serem descobertas, tanto ela sobre nós e a gente sobre ela, né? E esses dias teve uma situação e eu corrigi ela e ela ficou bem chateada. Daí na hora de dormir, ela veio me abraçar. Daí ela falou: ai, desculpa, mami, mas pode deixar, que amanhã eu vou ser uma boa filha. Deu, Mayara, como assim? Você é uma boa filha. Daí ela falou: não, mami, mas eu não fui uma boa filha hoje. Mayara, presta bem atenção no que eu vou te falar. Como se a tua vida dependesse disso, minha filha. Olha no meu olho e presta atenção. Você é uma boa filha. Você é uma boa filha. Não importa o que aconteça, não importa as escolhas que você vai fazer, você é uma boa filha. Daí ela ficou me olhando, mas você fez uma escolha que talvez não tenha sido boa. E todos nós fazemos isso. Mas você continua sendo uma boa filha, mesmo tendo feito uma escolha que não foi boa. Entendeu? Ela mais ou menos. É uma coisa que agora tá constantemente na minha mente, que eu sinto que é algo que eu quero trabalhar com ela, que eu quero ter certeza que ela entende, porque eu acho que muitas vezes é isso que acontece. Quando a gente é corrigido, como se fosse um ataque pessoal, a gente toma aquilo pra gente, porque uma correção, ela se refere
geralmente, se for uma boa correção, ela se refere a um ato, né? Ou alguma coisa que você fez, né? Essa é a ideia. Eu sinto que, pra mim, quando eu tô corrigindo, a Mayara, essa é a minha tentativa ali. Quando eu tô tentando corrigir, eu quero corrigir um comportamento, algo que aconteceu. Não necessariamente, eu não tô ali pra criticar ela como pessoa, né? Mas eu sinto que muitas vezes a gente sente isso, quando alguém faz uma correção, a gente sente que a gente está sendo criticado como pessoa, né? O nosso ser. Daí dói. Mas se a gente percebe que é só pro comportamento, né? É diferente. Aí você vê a coisa de forma diferente e não tem nenhum sentimento tão forte que tá ligado, né, àquele comportamento. E a gente tem que lembrar disso, né? Nós somos filhos de Deus e nós somos bons filhos de Deus. Independente, a nossa natureza é boa, ela é divina, independente das escolhas que a gente faz, que podem ser ruins. Ah, você me fez lembrar um discurso que nós tivemos na nossa aula esse domingo. Um irmão estava falando que ele estava numa atividade dos rapazes, uma coisa assim, e os rapazes começaram a brigar porque o time deles estava perdendo e eles estavam sendo muito ruins um com o outro e um ficou ofendido e começou a falar que não ia jogar mais. E chegou o capitão do time, chamou todo mundo e falou: Ei, pessoal, nós estamos no mesmo time. Isso me fez pensar muito sobre isso, porque eu sou uma pessoa ofendida quando meu marido vem me falar alguma coisa que eu acho que ele tá certíssimo, mas porque ele falou pra mim, eu fico tão ofendida. Como assim? Você tem que pensar que eu sou maravilhosa. Aí você pensa, oh não, mas é verdade, então por que que ele não tá me falando? É melhor que ele me fala, porque faz abrir os olhos e faz querer melhorar. Estamos no mesmo time. É tudo bem, ele não tá querendo me criticar pra me fazer sentir triste, pra me menosprezar. Não, ele quer me elevar, ele quer que eu vá quando ele vem e me fala, hey, talvez é melhor você não falar desse jeito. Eu deveria sentir, oh, é verdade. Desculpa, obrigada por falar sobre isso. E realmente, se doer um pouco, sabe, é um homem natural, deixa ele. Ele precisa ser batido um pouquinho, ser moldado. Ver uma correção como uma oportunidade de crescimento, em vez de como alguém tentando te pôr pra baixo, né? E é muito difícil. E igual a Bianca estava falando, que sua filha ficou triste e pensou, acho que talvez, por favor, continue me amando. Mesmo que você vê os defeitos em mim. Acho que é a mesma coisa que a gente sente com as pessoas ao nosso redor, se eles nos dão alguma correção. Por favor, não me julga desse jeito. Continue me amando, continue achando que eu sou bom, entende? E eu acho que isso é a nossa falsa compreensão do amor, que a gente não entende. Outro dia eu tava na primária, a líder perguntou: O Senhor nos ama? Uma coisa assim. E uma criança falou sim, quando nós guardamos os mandamentos. E a líder, ela foi tão boa. Ela deu um grito. Não, você tá tão errada. E a menina ficou um pouco assustada. Ele te ama de qualquer forma. Você sabe por quê? Porque Deus sempre vive os mandamentos. Ele vive os mandamentos. E o mandamento diz amar. Não interessa se você não tá vivendo. Ele sempre vai viver e ele sempre vai te amar. E eu fiquei, uau, é verdade. Não interessa se eu estou pecando, se eu estou errando. Ele vai me amar. E parte desse amor é a correção. Ele Hum. me ama quando eu tô fazendo a coisa errada, e ele me ama o suficiente pra me corrigir, pra que eu seja mais feliz fazendo a coisa certa. Não porque ele ganha glória ou qualquer coisa. Não, ele quer que eu seja feliz, e ele sabe que as escolhas que eu tô fazendo não vão a longo prazo me levar à felicidade. Ele precisa me corrigir. E, como a Amanda disse, porque a gente tá no mesmo time, né? Ele quer que eu esteja no time dele. Ele tá no meu time, ele quer o melhor pra mim. E aí a gente pode colocar isso também no nosso relacionamento com os nossos filhos, né? Não ter medo de corrigir, porque se a gente, quem ama corrige, né? Eu acho que tem uma escritura que diz algo assim. Mas quem ama corrige. A gente leu no episódio passado. Fica em Provérbios. Provérbios 3, 11 ao 12. É verdade, é verdade. Deixa eu ler só o finalzinho dela. Não, vou ler ela inteira, pode ser rapidinho? Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Mas uma das coisas que eu tava aqui pensando, né, sobre a correção, a forma como Deus corrige, Deus é perfeito, né? Ele sabe corrigir de uma forma perfeita. Nós não somos.
E uma das coisas que eu tenho muita dificuldade, como eu já mencionei, né, é corrigir de uma forma que eu me sinta bem e que eu sinta que o espírito permanece no meu lar quando eu tô corrigindo. E uma das coisas que eu percebi nos últimos tempos é que eu tenho o hábito de rotular comportamentos. É uma das piores coisas que eu posso fazer. E quando a minha filha falou aquilo, né? Eu nunca tinha dito, eu nunca falei pra ela, né? Você não é boa por causa disso, ou que você é ruim por causa disso. Eu nunca tinha dito, feito um rótulo desses. Porém, eu fiquei pensando, né, nos outros rótulos, de falar, ai, que coisa mais chata. Ou, não sei, outras coisinhas assim menores no dia a dia, que às vezes eu rotulo, que eu tenho que ser mais cuidadosa na forma como eu corrijo e nesses momentos, assim, né, de tem um comportamento que talvez não é legal, falar só sobre o comportamento e não rotular ela por causa daquele comportamento, né? É difícil, mas eu acho que é algo muito importante para o nosso relacionamento com os nossos filhos. E tanto o jeito que Lei ensinou, quanto o que a Bianca estava falando agora, está em Doutrina e Convênio 121, aquela escritura de seminário bem conhecida, que diz que nenhum poder ou influência pode ser exercido sem persuasão, longanimidade, brandura, mansidão, amor não fingido, sem hipocrisia, sem dolo, bondade, conhecimento puro. E aí ele fala, reprovando prontamente com firmeza. Então, quando os filhos de, quando Lama e Lemuel estavam furiosos, você está sendo muito firme comigo, você está sendo muito duro. Aqui tá falando, ele estava usando da forma certa. Você tem que ser firme, mas movido pelo Espírito Santo. E essa aqui é a diferença que eu sinto muitas vezes em mim quando a minha filha tem uns surtinhos e eu fico muito irritada. E em vez de eu usar do Espírito, calma e conversar com ela, eu já quero pular pra cima. Mas é a diferença, porque e eu amo essa parte. Toda vez que eu sou muito firme com a Emma, essa escritura vem na minha cabeça, da Emma especificamente porque ela é a minha mais velha. Fala, mostrando então um amor maior por aquele que repreendeste, para que ele não te julgue teu inimigo. E eu tenho muito medo disso, que a minha filha sinta que eu tô contra ela. Não, não tô contra você. Estamos no mesmo time, eu te amo e eu quero te ajudar. Mas para isso, o jeito que nós repreendemos tem que ser muito melhor, provavelmente, do que nós fazemos. Movido pelo Espírito e cheio de amor, bondade. É uma meta da minha vida. Tava precisando dessa escritura hoje. Muito obrigada Muito por bom. compartilhar Muito ela. obrigada. Eu queria compartilhar algo no capítulo 2, ali no primeiro versículo. E ele tem uma semelhança um pouco com o capítulo 3, primeiro versículo. Mas ele, Leí, começa a falar para Jacó, o primeiro filho que nasceu no deserto. Ele diz: E agora Jacó fala a ti: Tu és meu primogênito nos dias de minha tribulação no deserto. E eis que na tua infância sofreste aflições e muito pesar por causa da rudeza de teus irmãos. Então ele fala que Jacó nasceu nos dias da tribulação dele no deserto. E depois, no capítulo 3, ele começa a falar para José. Ele diz: Meu filho mais jovem, nasceste no deserto de minhas aflições. Sim, nos dias de minhas maiores angústias, tua mãe deu-te à luz. Eu fiquei pensando, esses dois filhos que nasceram em circunstâncias bem precárias, e eu fiquei pensando na situação de muitas pessoas que engravidam em situações que não são tão desejadas. E eu pensei, se em algum momento passou pela cabeça, quando qualquer um deles ficou grávido lá naquela viagem no deserto, né? Seja a Saria ou seja as esposas dos filhos de Lei. Se em algum momento passou, poxa, bem que podia não ter esse filho, né? Não tá aqui numa situação muito propícia. E me fez pensar sobre o aborto. Tá, me fez pensar sobre a questão do aborto, que existem muitas pessoas, existem muitas situações em que bebês não são desejados. E a saída que as pessoas geralmente veem é, ok, vamos acabar com essa vida. Né? Não tá numa situação propícia aqui. Poxa, sou solteira, sou muito jovem, ou não tenho situação financeira para essa criança. E eu não faço ideia o que passou na mente deles, né? Estando grávidas no deserto. Me toca muito que ele falou: nos dias de minhas maiores angústias, tua mãe deu-te a luz. Mas isso em nenhum momento deu nenhuma razão para ele acabarem com aquela vida. E eu sei que é um assunto muito delicado, mas eu senti muito forte quando eu li isso, assim, muito claro que nada dá uma razão, não importa quão grande seja a aflição. E aí eu li o discurso do presidente Nelson. O nome do discurso se chama Aborto, Ataque à Indefesa, na Runas de Outubro
de outubro de 2008. Mas ele diz assim: na Primeira Guerra Mundial morreram mais de 8 milhões de militares. Na Segunda Guerra Mundial, mais de 22 milhões de membros das Forças Armadas perderam a vida. Juntas, essas duas guerras, que se estenderam por um período de 14 anos, custaram a vida de pelo menos 30 milhões de soldados em todo o mundo. Esse número não inclui os milhões de vítimas civis. Esses dados, porém, parecem irrisórios diante das perdas de outra guerra que mata anualmente mais do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial juntas. Relatórios internacionais indicam que são praticados anualmente mais de 40 milhões de abortos. Essa guerra, a guerra do aborto, é travada contra seres indefesos e sem voz. A vida é preciosa, ninguém pode acariciar um bebê inocente, fitar seus olhos, tocar seus dedinhos e beijar seu rostinho, sem sentir profunda reverência pela vida e pelo Criador. A vida vem da vida, não é fruto do acaso. É um dom de Deus. Ele não envia vidas inocentes para serem destruídas. A vida é concedida por Deus e, naturalmente, só deve ser tirada por ele. E o presidente Nelson diz: testifico que a vida é eterna como ele é eterno. Me lembrou um pouco, que eu acho que talvez seja uma experiência um pouco mais comum do que uma experiência de realmente buscar um aborto. Mas quando eu engravidei do meu filho, do meu primeiro filho, eu tava no meio da faculdade, eu queria muito. No momento eu queria muito ser mãe, mas não foi uma gravidez planejada. A primeira pessoa para quem eu contei foi a Bianca. Mas eu tava no meio da minha faculdade, do meu mestrado de 2 anos. E por um momento eu pensei, não sei se eu vou dar conta disso tudo. Não, não é conveniente, não é o momento certo. E eu sinto um pouco de vergonha de admitir que eu tive esse pensamento, pra ser bem honesta. Mas a razão que eu tô compartilhando é que eu acho que é um pensamento muito mais comum do que as pessoas admitem. E que existe muita vergonha de se compartilhar isso. E felizmente, na minha situação, foi apenas um pensamento, né? Assim como veio, foi embora e eu tava muito feliz que eu tava grávida. Mas realmente a situação não era das mais convenientes, na minha percepção humana, né? Não, não, não era conveniente. Era um pouco dos meus dias de aflição ali. Era difícil. Mas o meu filho é uma das minhas maiores bênçãos hoje em dia. E olhando aqui para a situação de Jacó, né? Jacó se tornou um profeta, um grande profeta. Mesmo que ele nasceu naquela situação, naquele momento de dificuldade, tinha um propósito para ele nascer. Tinha um propósito para ele passar por aquelas aflições, para ele nascer naquelas circunstâncias. E quem eram outras pessoas para ditar o futuro dele? E eu sou muito grata pelo meu filho hoje, que mesmo que foi num momento difícil, e claro, o meu momento difícil não é nada comparado com o momento de tantas outras pessoas que estão recebendo filhos e filhas de Deus em circunstâncias extremamente difíceis. Mas como a gente falou ali mais cedo, né? Os filhos realmente são enviados pela mão do Senhor e eu não tenho nenhuma dúvida disso. Muito obrigada, Elisa. Eu acho que esse tópico é muito importante, precisa ser falado, precisa ser compartilhado. Eu tenho muitos sentimentos sobre esse assunto. Eu vou compartilhar só algumas coisas que eu tava aqui pensando enquanto tu falava. Primeiro que, enquanto tu falava, um versículo me veio à mente que fica em versículo 14, que fala assim: E agora, meus filhos, digo-vos essas coisas para vosso proveito e instrução, pois existe um Deus, e ele criou todas as coisas, tanto os céus como a terra, e tudo o que neles há, tanto as coisas que agem como as que recebem a ação. A gente sabe que nós viemos a essa terra para agir, para escolher seguir a Deus e para guardar os mandamentos e para fazer escolhas por nós mesmos. Mas não é interessante pensar que a gente nasce na terra recebendo a ação? Como um bebezinho dentro do teu ventre, ele não pode agir por ele mesmo nesse caso. E ele depende da gente, ele depende da nossa habilidade de agir e de fazer escolhas por ele, né? E aí ele continua aqui no versículo 15: para conseguir seus eternos propósitos com relação ao homem, depois de haver criado nossos primeiros pais, os animais do campo e as aves do mar, enfim, todas as coisas criadas, era necessária uma oposição, até mesmo fruto proibido em oposição à árvore da vida, sendo um doce e outro amargo. E o sentimento que eu tive enquanto eu estava lendo esse versículo é que esse sentimento que tu teve e os sentimentos que muitas pessoas têm e que eu tenho enquanto a gente está agora pensando em adotar mais filhos, muitas vezes faz parte dessa oposição. E essa oposição é necessária para que a gente possa fazer a escolha correta. Eu acho que é normal. O que eu acho que tem acontecido é a normalização do aborto.
E isso é preocupante. E eu gostei que tu citou os dados. Eu estava fazendo uma matéria semestre passado na faculdade. O semestre inteiro eu foquei nisso. Eu foquei no aborto, li vários estudos sobre isso, fiz vários trabalhos sobre isso. E uma estatística que ficou comigo foi que a lei Roe versus Wade foi passada aqui nos Estados Unidos, que é uma lei que permitia o aborto. 64 milhões de bebês foram mortos nos Estados Unidos. E é uma coisa absurda quando você para pra pensar. E eles são indefesos, como eu disse antes, eles só recebem a ação, né? Se nós não falarmos nada, se a gente não levantar essa bandeira e falar por eles, quem é que vai? Eles não podem se defender, né? A gente precisa usar o nosso arbítrio para falar sobre esse assunto. E eu acho muito válido, muito importante, nunca tinha visto dessa forma, mas eu consigo entender essa escritura, né, esses versículos, mas eu consigo entender o teu sentimento, porque mesmo não podendo, né, ter filhos biológicos e passando pelo processo de adoção e agora pensando em outras adoções, a gente tem essas mesmas perguntas, meu marido e eu, mas será mesmo, né? Mas será que a gente deveria ter mais um filho? E é uma decisão difícil, porque a gente sabe tudo que vale a pena, a gente tem visto isso no livro de Mormon desde o primeiro capítulo. As aflições fazem parte da vida, e tudo aquilo que vale a pena vai ser difícil. E ter um filho é muito difícil. Vale a pena? 100%. Sim. Mas é difícil de ver isso quando a gente está passando pelas dificuldades, né? Quando a gente está passando pelas aflições. Eu fiquei pensando, às vezes você assiste as notícias na televisão e é muito fácil você levantar a bandeira pelo que você acredita. E essa é a nossa situação. Claro que não. E eu amo criança, então você não pode ainda mais. Mas é muito difícil quando você é outra pessoa e engravida em momentos muito difíceis. Se nós temos pensamentos assim, não seria tão ruim agora se acontecesse um aborto espontâneo, porque não tô preparada pra isso. Então, igual a Bianca tava falando, quando é tão fácil o acesso, esse pensamento não vira um pensamento, ele vira ação. Assim, mas, ué, eu posso fazer. Então, acho que a coisa é o que fazer quando você é essa mãe. Quando, não sei, você engravida e do namorado, ou o marido perdeu o emprego, você tem sete bocas para alimentar, coisas assim, sabe? Essas coisas. E a gente fica, eu posso entender seu desespero. Então, o que é? Acho que confia no Senhor. Confia que vai dar certo. Mesmo que começou errado. Mas não sei se ele vai vai dar certo, mas se você confiar, deixa ele guiar. Ele tá dando um outro mandamento. Confia nele. Eu tive muitas situações em que eu vi a mão do Senhor agindo quando eu achei que não ia ter outra maneira. E como Elisa disse, não existe felicidade maior do que uma criança. Eles trazem uma alegria que não vamos conhecer de outra forma. É a oportunidade de ser deuses nessa vida, a oportunidade de criar. Criar uma vida é um dom mesmo. E não temos o direito de tirar. E como a Elisa disse, vamos estar sobre condenação na mão do Senhor. Então, se temos um pouco de medo, se eu vou ter suficiente comida, ou não vou ter tempo para mim, não vai ser fácil, ou isso ou aquilo. Confia em quem é maior e ele vai abençoar. Esse discurso é muito interessante. Eu li somente uma parte, né? Mas bem como tu disse, algumas coisas que a Amanda mencionou, né? Pra pessoa que tá ali naquela situação, realmente às vezes parece que não existe outra saída, parece que aquela é a única solução. E quando a gente leva os nossos problemas pra Deus, existem muitas outras soluções. Então, esse discurso fala um pouco sobre isso também, sobre outras soluções, fala um pouco sobre a opção de adoção. Ou às vezes Deus provê, né? Digamos, se é uma situação financeira, como eu falei, eu era estudante, meu marido estava procurando trabalho, não tinha um emprego fixo, e milagres aconteceram. Ele conseguiu um emprego. E talvez para outra pessoa não vai ser que ela vai conseguir emprego, mas alguma maneira, alguma solução Deus vai encontrar quando a gente decide obedecer o mandamento dele. Mas eu recomendo muito ler esse discurso porque é o profeta falando, né? Primeiro de tudo. Às vezes em diversos assuntos a gente pode ter muitas opiniões, mas ali é o profeta e o profeta é o porta-voz de Deus, então eu confio muito que é a voz de Deus ali nesse discurso. E ele fala, inclusive, sobre pessoas que já. Ele fala, né? Você tá perdido se você cometeu um aborto. Porque existem pessoas que fizeram isso
e existem as consequências emocionais, e a culpa eu não consigo nem imaginar. E existe esperança, é por causa de Jesus Cristo, existe esperança, existe cura, existe perdão, existe segunda chances. Então, recomendo muito, muito a leitura desse discurso, porque ele é bem completo sobre vários aspectos desse assunto. E eu queria comentar para quem está no Brasil, se você conhece alguém que está numa situação pensando em aborto ou teve um bebê, mas não tem condições de manter essa criança, a entrega voluntária de bebês recém-nascidos no Brasil não é crime. Inclusive, tem uma lei que protege as mães. Então, às vezes as pessoas pensam que o aborto é a única solução, porque elas pensam que a partir do momento que dá a luz ao filho, ela vai ser obrigada a ter aquele filho. Mas existe uma lei que protege as mulheres. Então, elas podem ir no hospital indicar para a equipe técnica lá, para as enfermeiras, e eles vão contatar a vara da infância e da juventude, da onde a pessoa mora, e a assistente social vai vir. E existem literalmente milhares de casais e pessoas na fila da adoção no Brasil. Tem mais de 30 mil casais à espera de filhos. E eu, por 3 meses na faculdade, alguns anos atrás, eu fiz meio que um mini estágio com uma ONG. E é uma ONG que ela é filiada a uma instituição religiosa e eles prestam apoio a mulheres que realizaram aborto. Eu acho muito interessante o trabalho que eles fazem, porque essas mulheres, elas têm todo um apoio, pelo menos aqui onde a gente mora, essa ONG é americana, né? Elas conseguem todo o apoio necessário para abortar o bebê. Mas a partir do momento que o bebê é abortado, elas não têm mais apoio nenhum. Então, essa ONG oferece apoio e suporte a essas mulheres. E a gente falava no telefone com algumas dessas mulheres, dando suporte emocional para elas. Daí eles tinham terapeutas. E eu lembro que na época eu fiquei horrorizada com a quantidade de mulheres que entravam em contato com a ONG porque havia se arrependido, porque estava em depressão, porque não conseguia viver com a escolha que elas fizeram. A maioria delas estava, assim, à beira de tentar tirar a própria vida. Eu lembro só de pensar quão devastador isso é. Se perdeu a vida de um bebê e agora se perdeu a vida da mulher. Mas existem muitas outras opções e eu tenho um testemunho muito forte de que, através da expiação de Jesus Cristo, a gente pode ser capacitado e pode receber o suporte necessário para enfrentar qualquer situação na nossa vida. Eu sei que Deus pode ajudar essas mulheres passando por essas situações. Ele pode, ele quer, a gente só precisa buscar a ajuda dele. É muito bom saber que existem recursos, né? Existem maneiras de buscar essa ajuda. Falando nisso, agora eu fiz essa conexão com o que fala aqui no capítulo 2. O capítulo 2 segue falando sobre o plano de salvação, em especial a parte do plano de salvação que é a criação e a queda. E aí falam lá de Adão e Eva, que eles foram criados, estavam vivendo no Jardim do Éden. E eu acho muito interessante a conexão que eu encontrei aqui, ó. Versículo 22. Então, eis que se Adão não houvesse transgredido, não teria caído, mas permanecido no jardim do Éden. E todas as coisas que foram criadas deveriam ter permanecido no mesmo estado em que estavam depois de haverem sido criadas. Deveriam permanecer para sempre e não ter fim. E não teriam tido filhos. Portanto, teriam permanecido no estado de inocência, não sentindo alegria por não conhecerem a miséria, não fazendo bem por não conhecerem o pecado. O que me chamou a atenção aqui é que eu nunca tinha visto antes é a conexão em ter filhos e conhecer a miséria e a alegria. Pensei nisso enquanto você estava lendo. As noites miseráveis que você não pode dormir. Não Aham. conseguir comer porque tem alguém chorando e precisando de você. Mas não existe alegria maior nesse mundo. Quando eu li esse versículo com a nossa família, algumas semanas atrás, eu caí na gargalhada. Foi esse sentimento que eu tive, assim, para mim foi muito cômico, muito engraçado ler isso, porque é a realidade. E aí faz a próxima versículo, né, Lisa? Mas eis que todas as coisas foram feitas segundo a sabedoria daquele que tudo conhece. Que perfeito. Porque a oposição, precisamos ter o sofrimento para que
temos a verdadeira alegria. Se nossas crianças fossem sempre perfeitas, educadinhas, certinhas, não ia ter nenhuma alegria. Não ia ter o contraste, a bagunça. É tão gostoso. Acho que não tem. Tenho certeza que não tem alegria maior do que. Com certeza. Eu sempre falo isso, né? Não vou me cansar de falar, não sei quanto tempo, talvez um dia eu me canse, mas eu esperei por muitos anos para poder passar por essa época da minha vida. Foram anos de súplica para poder viver o que eu tô vivendo hoje. E, e eu sempre falo pro meu marido, eu nunca passei por momentos tão difíceis, nunca me senti tão exposta, as minhas fraquezas estão expostas, mas por causa disso eu me sinto mais próxima de Deus, porque eu preciso dele, né? Eu preciso da misericórdia de Deus. E por eu ver as minhas fraquezas, como a gente é em Éter, né? E a gente aprende sobre isso, eu levo as minhas fraquezas a Deus. E eu me torno melhor e mais forte, e eu tô crescendo e aprendendo através desses momentos que são difíceis na maternidade. E eu sinto uma alegria muito grande que eu não imaginava que eu pudesse sentir antes, quando eu vejo a Mayara aprendendo, se desenvolvendo, crescendo. É lindo, assim. Tem sido um processo muito difícil, mas ao mesmo tempo muito lindo. A maternidade é antagônica, assim, né? Eu tento explicar, é tipo, é feio, mas é bonito. É difícil, é maravilhoso. Tipo, não faz sentido. Mas faz por causa de Jesus Cristo. Sim. E ali no versículo 2, né, fala para Jacó, você nasceu nos dias da minha aflição. Não obstante, Jacó, meu primogênito no deserto, conheces a grandeza de Deus e ele consagrará tuas aflições para teu benefício. E essa é a beleza da maternidade. Deus consagra as nossas aflições, com né, a nossa miséria ali, para o nosso benefício, ele nos torna mais fortes, ele nos torna mais capazes, mais competentes, mais felizes. É o processo para a gente poder se tornar como ele é um dia. Deus não é o que ele é simplesmente porque foi mágica. Não, ele passou por muitas coisas para ele desenvolver os atributos de um Deus. E a gente está passando por essas aflições, e se a gente entregar elas para Jesus Cristo, ele pode consagrar elas para o nosso benefício. E aí é que vem a beleza, né? Esse antagonismo. Meio que tudo se completa e fica perfeito. Estávamos dirigindo essa semana na nossa viagem e nós passamos por um lugar que tinha várias pedras e areia e lama. E o bichinho falou: Ó, nesse lugar é onde ele falou a marca do carro. É testado para saber se ele é forte o suficiente para ir para rua. E eu achei muito interessante, porque somos como os carros, nós precisamos ser testados. É a ideia do super-herói. O super-herói seria só alguém comum se ele não tivesse muitas coisas ruins acontecendo com ele e ele não procurasse superar elas. Se essa é a nossa ideia, que nós vamos ser o Deus, vamos ter nossos mundos e vamos reinar sobre eles, nós vamos precisar passar por essas coisas. Nós vamos ter que passar pelo teste do carro do super-herói. E depois de sermos provados, nós vamos nos considerar dignos ou não. E eu consigo, eu estou pronto para isso. Acho que como os pais somos assim também, passamos pelas nossas provações e um dia nós vamos olhar para os nossos filhos e falar, vai dar tudo certo. Você não consegue encontrar um emprego hoje? Tudo bem. Seu filho não dorme? Não se preocupe. O Senhor está ali, Ele está guiando as coisas. E aí você fala, mãe, para de ser tão positiva, às vezes você me irrita, sabe aquelas coisas? Não, é porque realmente o Senhor, Ele nos ajuda a ter essa visão. Com certeza. Alguns anos atrás, eu nem era casada ainda, eu tava tomando banho e veio um pensamento bem nítido na minha cabeça. Ensine seus filhos sobre a consequência do pecado. E eu não tinha filhos na época, eu não era casada. Mas isso era tão forte dentro de mim que eu nem sei explicar como era forte. É muito comum a gente falar sobre, por exemplo, não tome café, não faça isso, não sei, seja obediente por causa disso. Mas a gente precisa explicar as consequências, onde que eles vão levar, sabe? E com certeza falar sobre a expiação e o poder de redenção, mas eu vejo isso através desse pensamento de lei. Eu estava pensando no versículo 27 do capítulo 2. Portanto, os homens são livres segundo a carne, e todas as coisas de que necessitam lhes são dadas. Então, primeiro, nós somos livres para escolher, e tudo que nós precisamos vão ser nos dados. E são livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolher o cativeiro e a morte, de acordo com o cativeiro e o poder do diabo.
pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis quanto ele próprio. Acho que ensinar que tem alguém que não está no nosso time e que ele trabalha com fúria para nos destruir, para nos fazer infelizes, para ver a nossa destruição. E a destruição é espiritual e é algo muito maior. Acho que não podemos ter medo de ensinar, não podemos ser muito legais e muito bacanas. Oh, você não quer ir pro domingo na igreja? Tudo bem, você pode ficar na cama. Eu te amo, só não me esqueça disso. Ok, muito legal. Mas você precisa explicar pra ele as consequências. Por que você está fazendo isso? A gente às vezes precisa ser duro como lei. Porque se nós não formos, existe alguém que é muito, muito duro e que ele não vai ter piedade dos nossos filhos. Nós podemos ter o jeito que a gente fala, do jeito que a gente age, mas ele não tem. Senhor, ele confia em nós e ele nos deu essa responsabilidade de agirmos e sermos bons mordomos do que ele nos deu. Então não podemos deixar o mundo cair em cima dos nossos filhos enquanto nós passamos a mão e falamos: tudo bem, faça a sua escolha, faça a sua escolha. Não vai tirar o livre-arbítrio, mas você precisa ter aquele que está controlando de alguma forma. Ou senão, alguém vai ter as rédeas. Eu achei muito interessante porque é importante eles saberem as consequências, né? Às vezes a gente fala, ah, não, pode fazer a escolha que você quiser. Não tem problema. Não tem problema. Tem um problema. Uma escolha vai trazer uma consequência, outra escolha vai trazer outra consequência, né? A gente não pode só fazer as escolhas de olhos fechados. Existe o depois daquela escolha. Mas me lembrou, existe um diagrama. Existem vários tipos de parentalidade, né? A gente aprende aí nos livros. Eu pensei nesses tipos de parentalidade dentro de um diagrama de expectativas e amor. Existe alto amor e baixo amor. Existe alta expectativa e baixa expectativa. Se a gente tem pouco amor e a gente tem pouca expectativa, a gente vai ser negligente. Faz o que quer, né? Tô nem aí, as consequências também. Quer atravessar a rua, o carro tá passando, você vai morrer. É um pai negligente, né? Não tem amor e não tem expectativa. Agora a gente pode ter muito amor, mas pouca expectativa. Aí a gente se torna permissivo, né? Eu te amo tanto, eu te amo tanto, eu te amo tanto, mas eu não espero muito de ti, porque eu te amo de qualquer jeito mesmo, então faz o que tu quer. E aí você se torna muito permissivo, você deixa acontecer, deixa as coisas, a criança decidir. O filho decidir por si mesmo. E aí a gente tem o oposto, que é ser autoritário. Quando você tem altas expectativas e não muito amor. Você tem que fazer, como eu disse, porque é o que eu disse, ponto final. Sou eu quem mando nessa casa. E você não tem voz, né? Então a gente está demonstrando uma expectativa muito alta, a gente está ensinando, mas a gente não está demonstrando amor. Só está esperando obediência cega. E aí a gente encontra aquele onde a gente é duro, mas também amoroso. A Bianca comentou, né, mais cedo, é ser firme e amoroso, eu não lembro as palavras dela, mas é quando a gente é chamado de autoritativo ou democrático, participativo. Então, que a gente ensina a consequência. Olha, se você não buscar Deus, se você não fizer suas orações, ler suas escrituras, você não vai sentir tanto a presença de Deus, a direção dele na tua vida, né? Se você começar a fumar, fazer mal pro teu sistema, você vai prejudicar a sua saúde. Se você obedecer os mandamentos, você vai sentir mais paz, você vai sentir o espírito. Ensinar as consequências e aí, com gentileza, com amor, com carinho, guiar e ajudar os nossos filhos a fazerem aquelas decisões. Mas é a parte mais difícil, é encontrar esse equilíbrio. E acho que muitas vezes a gente acaba indo ou sendo autoritário ou sendo permissivo. E é difícil encontrar o meio a meio ali. Com certeza. E é confiar no Senhor. De novo, como falou em Doutrina e Comédia 121, você tem que usar de persuasão, mas guiado pelo Espírito. Então, explicar isso é errado por causa disso. Se você fizer, você vai se machucar e é isso que vai acontecer. Você vai querer isso? Igual é tão comum você falar para criança, leva seu casaco, porque senão você vai ficar com. É muito fácil. Bom, deixa ele passar frio. E aí ele vai escolher. Ah, mas não é tão fácil quando você vai sair por 2 horas e a criança vai ficar gritando no seu ouvido por 2 horas, né? Acho que é a mesma coisa. É muito fácil falar. Ok, você não quer ir pra igreja, você não vai. Oh, mas não é tão fácil quando você sabe que vai ser bom ficar assistindo o desenho em casa. Então você vai ter que ajudar ele a ver algumas coisas. E no começo, se você nutrir, quando a criança é pequena, alguns sentimentos, vai ser mais fácil ele escolher mais tarde também. Você tem que ser o cabo forte de casa. E
Algumas decisões vão ser mais fáceis para eles. Alguns vão ser como Manuel, mesmo você sendo o seu melhor e você sendo muito amável ou muito forte, eles ainda vão escolher, infelizmente, o oposto. Mas se você plantou a semente, um dia vai desfrutar de alguma forma.